Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, seu unigênito Filho, a vós tudo. Quero ler na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 2, a contar do versículo 6, que diz assim: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não é a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pela qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Eu quero usar como tema predestinação. Quero compartilhar convosco essa palavra sobre esse assunto, que é um assunto muito polêmico, um assunto que muitas denominações evangélicas não aceitam, quando se fala que somos predestinados, eleitos, e que Ele nos escolheu antes que nós o escolhêssemos, que Ele nos amou antes que nós o amássemos, e que Ele, antes de que o mundo existisse, nós já fomos eleitos e predestinados por Ele. Essa doutrina, ela abate o homem. É por isso que muitos não creem, é por isso que muitos não acreditam. Essa doutrina da predestinação, ao abater o homem, ela o coloca Deus no lugar de soberano. E é o que muitos deles não fazem. E até dizem que Deus é soberano, mas a prática do que eles vivem não retrata a soberania de Deus. Esta doutrina da predestinação, ela anula o ato de justiça, de soberba criada por homens. E vem então exaltar e engrandecer a Cristo. É isto que a predestinação faz. E então a religião não gosta disso. Porque na religião eles agem como se fossem Deus. Eu costumo dizer que dentro dessa hierarquia criada por eles, de títulos, que vem de presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolos, e então eu falo agora, só falta serem semideus. Porque essas pessoas, nas suas maioria, agem como se fosse Deus. Porque eles procuram digamos assim, controlar as pessoas. A religião não gosta dessa doutrina da predestinação. Essa doutrina é para quem é de Deus. Quem é de Deus é que crê na doutrina da predestinação. Porque quem não é de Deus não suporta essa doutrina da predestinação. Porque eles aprenderam ao longo da vida que eles têm que fazer isso, que têm que fazer aquilo, ou deixar de fazer isso, ou deixar de fazer aquilo, para que eles possam ser salvos. Então,
Porque quem não é de Deus não suporta a doutrina da predestinação, porque quer ter a sua participação nas coisas de Deus. O homem não tem nenhuma participação nas coisas de Deus. Efésios capítulo 1, versículo de 3 ao 6, diz assim, Efésios 1, 3 ao 6, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 5. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. A morte dele, a morte de Cristo, ela se deu para a reconciliação. Foi para isso que ele morreu. Para que nós fôssemos reconciliados com Cristo. Foi para isso que se deu a sua morte. Deus, ele predestinou o Espírito. E quem tem a mente de Deus, antes da fundação do mundo, não a carne. A carne veio no nosso nascimento. Eu, por exemplo, nasci 1º de fevereiro de 1955. Então, ali veio a carne, a forma corpórea. Mas eu já existia com ele antes da fundação do mundo, porque eu fui escolhido e predestinado por ele. Porque o Espírito já existia. Leia lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 27. Deus é Espírito. Então ele cria todos os espíritos. O homem espiritual, ele domina. O homem espiritual, ele governa. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, criou de uma só vez. Homem e mulher. Então ele disse, você é predestinado. A carne não prevalecerá e nenhum dos seus planos poderão ser frustrados. Planos de Deus. Jamais alguém poderá frustrar os planos de Deus. E a predestinação está dentro dos planos de Deus, está dentro da sua soberania. O Espírito havia sido criado, porém ainda não havia se dado a forma. Primeiro, ele criou o Espírito do homem, a sua imagem e a sua semelhança. No Espírito, nós somos semelhantes a ele. Conforme está escrito lá em Gênesis. Criado a sua imagem e a sua semelhança. No Espírito fomos criados semelhante a ele. Deu forma ao Espírito que já existia. Era Espírito vivificante e passa a ser agora alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. A doutrina da predestinação o homem não suporta. Sabe por quê? Porque ele quer ter participação. Ele quer ser participante no plano da redenção, querendo ajudar o sacrifício de Cristo, que foi um sacrifício perfeito. Por isso que as instituições religiosas, as denominações evangélicas, elas colocam uma série de coisas para que as pessoas precisam fazer ou deixar de fazer para que possam ser salvas.
Primeiro, eles pregam e diz: você quer aceitar Jesus para que você possa ser salvo? E aí então eles começam a entrar nos rituais da religião, com o batismo, com a tal ceia do Senhor, que no caso seria Páscoa, que a última foi celebrada por Cristo, juntamente com os 12 apóstolos, e hoje essas instituições religiosas, uma vez por mês, eles se reúnem para essa tal ceia do Senhor, que ele as chama, baseada em 1 Coríntios, a partir do versículo de número 23, no capítulo 11, e eles esquecem que ali Paulo estava demoestando os irmãos em Corinto, que estavam reunidos em uma festa que eles chamavam ceia do Senhor. Então Paulo os repreende. E aí então eles falam para ele o que na verdade era uma Páscoa dos judeus, que foi celebrada por Cristo junto aos 12 discípulos. E nós não vemos o apóstolo São Paulo, que é o apóstolo dos gentios, falando disso aos irmãos em Roma, aos irmãos em Éfeso, em Tessalônica, em Filipe e em outras regiões, a não ser somente a igreja de Corinto, porque eles estavam cometendo tal atos, chamando aquilo de ceia do Senhor. Mas não é o caso aqui do que nós estamos tratando. Estamos tratando acerca da predestinação. A doutrina da predestinação, então, ela não é suportada pelo homem. Ele quer, porque quer ter uma participação no plano da redenção. Queridos, da cruz para cá, todos os espíritos predestinados, eles nasceram salvos. E então, os evangélicos, eles não aceitam isso. Não reconciliados, porque o primeiro Adão, ele nos separou, fomos separados por ele, o pecado adâmico, ele nos separou então de Deus, e precisávamos de sermos reconciliados com ele, como fomos reconciliados quando ele morreu e ressuscitou. Porém, Cristo, chamado segundo Adão, nos reconciliou. Antes nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante a ele. E em amor nos predestinou para ele, pela adoção de filho, segundo o beneplácito da sua vontade. Isso está patente, isso está latente, isso está claro nas epístolas do apóstolo São Paulo, o apóstolo que Cristo chamou para que ele fosse o apóstolo dos gentios, de onde hoje nós somos a igreja sem mácula, sem ruga, a igreja como corpo de Cristo, cuja cabeça é ele, e andamos segundo a orientação e a direção do Espírito Santo de Deus, que habita no nosso espírito e testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Éramos um espírito antes da fundação do mundo. Ele reuniu no conselho do seu beneplácito, com a sua própria sabedoria, com a sua própria determinação, e ele decidiu então nos escolher. Ele é soberano, Deus é soberano. E então, eles não aceitam isso, porque a predestinação mostra a soberania de Deus. Ninguém teve participação nisso, foi uma escolha dele, foi uma decisão dele, foi ele que quis assim, então ninguém pode questionar aquilo que ele quis fazer, e assim o fez. Queridos, a predestinação diz que nós fomos eleitos. Somos salvos, uma vez salvo, salvo para sempre.
A preocupação deles é que quando nós dizemos assim, eles acham que então nós podemos fazer o que nós queremos, que nós chamamos de uma liberdade em Cristo Jesus, mas então eles chamam de uma libertinagem, porque eles não sabem diferenciar uma coisa da outra. Quando nós dizemos que somos salvos e salvos para sempre, quando nós dizemos que andamos numa liberdade plena em Cristo Jesus, nós estamos querendo dizer com isso que todas as coisas se passaram, tudo se fez novo na nossa vida, que Cristo, Ele vive em nós. Nós passamos a dizer que a presença de Cristo é real em nós, em nossa vida. Nós vivemos Ele 24 horas por dia, porque entendemos e compreendemos que Deus é Espírito e os que o adoram o fazem em Espírito e em verdade. Nós não precisamos ou não dependemos de 4 paredes para nos reunirmos e ali ficarmos praticando rituais e liturgias para que essas coisas venham dar primazia aos homens e os homens estarem em evidências, em destaques, porque é isto que eles querem, e então esquecem de que Cristo é o centro, de que Ele é a primazia, de que o primeiro lugar é dele, de que tudo é Ele e de que sem Ele nada se pode fazer. A religião olha para a carne. A religião olha para a carne. É por isso que eles querem ter uma participação no plano da redenção. E então eles listam uma série de coisas que as pessoas têm que fazer e outras que elas têm que deixar de fazer. O Espírito de Deus, Ele habita no nosso espírito e testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso é difícil para muitos, porque estão olhando para o véu. O véu ainda está posto sobre muitos. O véu ainda não foi tirado. E eles não conseguem enxergar o beneplácito da sua vontade na vida daqueles que Ele o predestinou. Então é difícil para muito, porque estou olhando para o véu, para você, homem. Então, como aceitar Jesus Cristo? Como faz a religião, que diz você tem que aceitar Ele como Salvador, se você já é um predestinado, se Ele já o escolheu. Não foi nós que o escolhemos, foi Ele quem nos escolheu. O Evangelho de Paulo, o apóstolo, nos mostra isso. Ele nos amou primeiro. Se Ele me aceitou antes da fundação do mundo, se eu já existia antes da fundação do mundo, não sou eu, carne. A carne tomou forma corpórea no tempo devido, para cumprir o propósito determinado por Ele, conforme Gênesis 1:26. Deus está criando o espírito. O homem espiritual tem que ter domínio. O homem espiritual, ele governa. Sabe por quê? Porque o homem espiritual, ele tem a natureza de Deus. Então, eu sou salvo, não pelo que eu faço, não pelo que eu fiz, não pelo que eu vou deixar de fazer. Eu sou salvo porque Ele me escolheu antes da fundação do mundo. E os predestinados, os eleitos, os escolhidos por Ele, andam em graça, andam em liberdade. Essa liberdade com que Cristo nos libertou. Nós damos a primazia para Ele. Nós o adoramos 24 horas por dia. Aonde nós estamos, nós pensamos nele, pensamos nas coisas do alto, pensamos nas coisas de cima, pensamos nas coisas de Deus. Nós não olhamos para as coisas desta vida,
para as coisas deste mundo. Nós não pensamos nas coisas materiais, nós não vamos em busca de riquezas, nós não vamos em busca das coisas desta vida, porque nós sabemos que a qualquer momento nós voltaremos para Ele de onde nós viemos. O nosso espírito voltará para Deus. A carne, a forma corpórea voltará ao pó da terra. E o Espírito retorna para Ele. O Espírito dos predestinados, daqueles que foram predestinados por Ele. Queridos, muitos de vocês que estão presos a esse sistema religioso, vocês são salvos, porque vocês foram predestinados. Mas vocês estão vivendo nos preceitos dos homens. Vocês estão vivendo nos rudimentos da lei de Moisés. Vocês estão vivendo com fardos pesados impostos pelo sistema religioso e pelas denominações evangélicas. O fardo de Jesus é leve. Eu quero concluir esta palavra dizendo para você: se liberte dos preceitos dos homens, dos fardos pesados que atam sobre os seus ombros. Se liberte de todas essas coisas impostas pelos homens. Reconheça que a primazia é dele. Reconheça que o plano dele foi perfeito. De que você não precisa ajudá-lo. Que a soberania é dele, que ele é soberano, e que ele fez e faz como ele quer fazer, que você não tem participação de nada, que você não precisa ajudá-lo em nada. Está tudo consumado, como ele mesmo disse, quando expirou no madeiro, está tudo consumado. Que esta palavra possa servir para sua reflexão. Que você possa refletir sobre esta palavra. Eu quero encerrar lendo o versículo de número 5 de 1 aos Efésios. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Sabe por que ele te predestinou? Para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém, amém, amém.